Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo falaremos sobre 3 ações para compor uma carteira de investimentos focada em dividendos. Então as ações foram escolhidas com base em alguns critérios e também devido ao valor atual estar abaixo de suas cotações. Mas se você é novo por aqui, meu objetivo no canal é montar uma carteira de investimentos focada em dividendos. Sendo assim, caso queira me acompanhar nessa trajetória de investimentos, desde já peço que se inscreva aqui no canal. Gostaria de informar que esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda, então apenas de conteúdo informativo para que possamos fazer nossos estudos. Então vamos ao vídeo. Bom, nossa primeira ação então é o Banco do Brasil, visto que as ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas com um grande desconto nesse momento. Então no fechamento do dia 23 ficou em torno de R$ 30,07. Bom, vamos a alguns indicadores do Banco do Brasil. O P sobre VP está em torno de 0,74 e o PL em 6,89. Bom, por que esses dois indicadores aqui? 0,74, essa ação está sendo negociada por esse indicador bem abaixo do seu valor real. Quanto ao PL, nós temos um valor bem abaixo de sua média, e na qual gira em torno aqui de 7,41. Bom, por que foi escolhido o Banco do Brasil? Bom, porque eu acho que nesse momento ela tem uma ação que está sendo negociada com bastante desconto, e visto que é uma empresa com grandes retornos financeiros. O primeiro delas aqui para a gente é o percentual do payout, que eles alteraram aqui de 35% para 40%. Então, visto que 40% do seu lucro será distribuído aí em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Bom, algumas informações relevantes também. Seu lucro líquido ajustado foi de quase 14 bilhões. Tem uma queda de 22,2%, mas não podemos deixar de destacar também essa antecipação prudencial de provisões, que foi de um pouco mais de 8 bilhões. O resultado estrutural, nós tivemos aí 42,4 bilhões, um acréscimo aí de quase 6%. Outro ponto importante que nós temos aqui são as projeções do lucro líquido ajustado para ficar entre 16 a 19 bilhões. Um outro ponto de destaque também é em relação à sua periodicidade de pagamentos de dividendos ou juros sobre capital próprio. Na verdade, o banco paga mais juros sobre capital próprio, mas ele tem uma periodicidade bem legal para a gente. Então nós temos aqui no ano de 2020, nós tivemos vários pagamentos. Então ele tem os anúncios em fevereiro, em março, depois em agosto, nós temos em setembro, nós temos em novembro e nós temos em dezembro. Então são várias vezes ao ano na qual o banco paga esse juro sobre capital próprio. Então esse é um retorno na qual você pode ir reinvestindo nas mesmas ações ou em outras oportunidades que vierem a ocorrer. Então essa periodicidade aqui é muito favorável para a gente que visa comprar ações para longo prazo e ir recebendo esses dividendos por elas. Então essas foram algumas características do Banco do Brasil, levando em conta que esse banco é uma estatal e que por sua vez possui lucros relevantes e agora com o aumento do seu payout poderá também distribuir mais para os seus acionistas. Então agora nós vamos à segunda ação. Bom, para a nossa segunda ação nós temos a Sanepar, visto que é uma empresa do setor de saneamento e que para o seu valor atual ela representa aqui uma desvalorização de 8% e somente nesse mês mais de 2%. Bom, vamos aqui a alguns outros indicadores. Está sendo negociado aí a um preço sobre VP de 0,94 e um PL de 6,58. Novamente um pouco abaixo da média, que é 7,44. Atualmente aqui, como vimos, 6,58. Bom, a Sanepar teve alguns problemas em 2020. Nós podemos destacar a crise hídrica e também o coronavírus. E nesse período, a Sanepar teve que aderir aí ao racionamento de água. Como a receita da empresa provém de água e esgoto, consequentemente, os seus lucros vieram um pouco abaixo também. Bom, alguns detalhes que nós podemos indicar aqui foi o crescimento da sua receita líquida em mais de 1,5%, mas nós tivemos aqui uma redução do EBITDA de 2% e uma redução do lucro líquido de 7,7%. Mas nós não podemos esquecer também do programa de aposentadoria incentivada, na qual ele teve um custo de mais de 132 milhões. No entanto, a empresa terá de volta esse valor em aproximadamente 12 meses. Aqui nós temos uma representação dos valores exatamente. Então nós temos aqui, como foi dito, uma queda de 7,7% no seu lucro líquido, porém nós temos uma margem líquida ainda de
20,8%. Outro ponto importante é a questão da dívida, na qual ela está com apenas 1,4%. Então, é uma dívida baixa, visto também que a mesma está em fase de construção de uma nova barragem, que visa também aumentar a geração de receitas para a empresa. Bom, quanto aos dividendos, a periodicidade de pagamento. Bom, esse é um ponto negativo, na qual a empresa anuncia esses dividendos em um ano e você só recebe no outro ano. Mas isso é uma questão, talvez, de parâmetros, tá? Para que a gente possa nos ajustar com essa periodicidade de pagamentos. Por exemplo, de 2020 foram anunciados em junho e em dezembro e só serão pagos agora em 18 de junho. Então, se a gente pegar por esse daqui, basicamente aqui, um ano depois, que você vai ficar aguardando todo esse período sem o dinheiro, na qual você poderia ter reinvestido e comprado outros ativos. Tá? Mas temos que levar em conta também que a empresa é uma empresa no setor perene, paga, mesmo com essas condições, sempre paga os seus dividendos. Vamos analisar o seu valor atual, com expectativa também de aumento das suas cotas. Para o longo prazo, não vejo tantos problemas assim, visto que normalmente temos outros ativos também na carteira. Então agora nós vamos à terceira empresa. Bom, para a nossa terceira empresa, nós temos a Copel. Nós estamos aqui trabalhando com o ticket CPLE 6. No último fechamento, a ação estava custando R$ 6,50. Então a Copel recentemente passou pelo processo de desdobramento e veio aí a custar hoje R$ 6,50. Mas não é que ela caiu de preço, foi por conta do desdobramento que houve. Nós temos um yield com essa cotação de 13,67, mas esse yield aqui nós temos eventos não recorrentes e também a nova política de dividendos que foi aplicada. Bom, vamos aos nossos indicadores. Nós temos aqui um P sobre VP de 0,88 e um PL de 4,56. Bom, a Copel é uma empresa do setor elétrico e está sendo negociada hoje abaixo de sua cotação normal. Bom, em relação a dividendos da Copel, nós temos o destaque desses dividendos que foram pagos esse ano, mas lembrando que esses dividendos aqui não são recorrentes. Então foram dividendos extraordinários, na qual a empresa nesse momento optou em pagá-los, assim elevou um pouco o seu yield. Mas nós vamos ver outros destaques dessa empresa, na qual fez com que eu escolhesse ela como uma das três para este conjunto. Bom, aqui nós temos como destaque que pelo terceiro ano consecutivo a Copel melhora os seus resultados. Então nós temos aqui um resultado operacional crescente de mais de 20% e formos analisar o ano de 2019 e o ano 2020. Lembrando que nós estamos com EBITDA e lucro líquido ajustados, okay, para não ter tantas distorções. E o lucro líquido houve um crescimento de 55%, e isso comparando 2019 com 2020. Então uma empresa que vem constantemente crescendo seus resultados e chamando um pouco mais a atenção dos investidores nesse momento. Bom, outro ponto a analisarmos aqui é a dívida da empresa, na qual nós temos para o fechamento de 2020 uma dívida líquida por EBITDA de 1,28. Então é uma dívida bem baixa, visto que normalmente o setor elétrico ele possui esse índice um pouco maior, girando aí até 2, 2,5, talvez 3. E devemos ficar atentos aqui ao cronograma de amortização dessa dívida, na qual deve ocorrer em sua maior parte em 2021 e 2022. Então o que isso vai implicar para a gente aí? No caso de dividendos, como essa dívida vai ser amortizada nesse período em sua maior quantidade, consequentemente parte de suas receitas vão ser exatamente para cumprir com essas obrigações. Mas, visto que a empresa vem também crescendo os seus números ano a ano. Então, o que nós podemos ainda destacar aqui? Passados esses 2 anos, nós temos uma queda bem acentuada da amortização dessas dívidas, na qual podemos nos beneficiar desse momento. Então, comprando a ação a patamares mais baixos, consequentemente, para frente, pensando aí no longo prazo, provavelmente teremos bons retornos. Bom, em relação à nova política de dividendos da empresa, quais são os critérios para a distribuição desses rendimentos? Bom, então nós temos aqui o lucro líquido. Caso positivo, então nós teremos aí os critérios em relação à sua alavancagem.
Então, se for maior do que 2,7, os dividendos ou juros sobre capital próprio serão limitados aí a 25% do seu lucro líquido. Então, se estiver menor do que 1,5, que foi o caso desse ano, na qual ela se encontra em 1,2, o total a ser distribuído aqui é de 65% do seu lucro líquido. Se ficar entre esses dois parâmetros, teremos aí uma distribuição de 50% do seu lucro líquido. Bom, então essas são as considerações para a nova política de dividendos da Copel. Em relação a dividendos, nesse caso nós tivemos os dividendos extraordinários, então não vou considerar esse ano. Então vou pegar uma média dos últimos 2 anos aqui, que foi 2019 e 2020. Então nós temos 28 centavos, quase 29 centavos aqui em 2019 e aqui 31 centavos em 2020. Então, vamos uma média aqui, deve dar aproximadamente 30 centavos. Nós vamos dividir por 0,06 para sabermos aí quanto nós poderíamos, tá, para receber esses dividendos, qual seria o valor a ser pago por essa ação. Então nós teríamos aí um valor teto de R$ 5,00 por ação para essas condições aqui de 30 centavos. Vamos dar uma olhada no payout da empresa para ver nesses anos qual foi o payout desses anos. Bom, nós podemos destacar aqui então que já em 2020 houve uma distribuição bem razoável do seu lucro líquido. Então em 2019 não foi tanto, mas em 2020 nós tivemos uma maior distribuição. Então, com essa nova política da empresa, no longo prazo poderemos ter bons retornos aí com nossos dividendos. Bom, então para finalizar aqui, só um resumo de fechamento. Nós escolhemos o Banco do Brasil devido às suas cotações estarem bem abaixo do seu valor real e também com esse novo payout que foi escolhido com as projeções do banco. Consequentemente, poderemos ter bons retornos em relação a dividendos, visto também que a periodicidade de pagamentos do Banco do Brasil são várias vezes ao ano e não uma ou 2 vezes. Então nós temos esse dinheiro caindo na conta, podemos então reinvesti-los em outros ativos ou até mesmo nas próprias ações do banco. Bom, a Sanepar também foi escolhida mediante as suas cotações e também aos seus resultados. Lembrando que em 2020 tivemos vários problemas com a empresa, então pelo preço que ela se encontra hoje, vejo como uma vantagem de aquisição das ações, podendo aí ter uma valorização e ainda receber os seus dividendos, mesmo que seja aí um pouco distante da data de anúncio. Poderíamos também optar aqui pela Copasa também. São empresas parecidas, visto também que são de outros estados. Nesse caso, a Sanepar e a Copel são do mesmo estado, mas nós poderíamos ter utilizado também aqui a Copasa, que está um pouco também abaixo do seu valor, e prover também bons rendimentos e também com o pagamento dos dividendos mais próximo da sua data de anúncio. Então, vale o estudo aí entre Sanepar e Copasa, pois são duas excelentes empresas também. Bom, já no caso da Copel, ela foi escolhida também por estar bem abaixo de suas cotações normais. Não foi exatamente por esse dividendo aqui que foi extraordinário, isso poderá ocorrer somente esse ano, mas eu vejo também que as cotações estão abaixo e de repente pode se encaixar bem no perfil de longo prazo, na qual poderemos ter também bons retornos com valorização da ação e também com os dividendos. Bom, e as 3 empresas que eu escolhi, eu tentei pegar uma do setor financeiro, nós pegamos uma do setor de saneamento e também uma do setor elétrico. Então eu acho que deve compor bem uma carteira de investimentos para dividendos a longo prazo. Bom pessoal, então por esse vídeo é isso. Caso gostou do vídeo, peço que dê um like e se inscreva no canal. No mais é isso, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.